O Senhor esteja conosco, nos ande protegendo sempre. Boa noite a todos que estão online e também recebam as nossas vibrações de saúde e paz. Lembrando sempre que nós estamos agora, tanto presencialmente quanto no Zoom. As pessoas, se quiserem fazer pelo Zoom, está aqui o ID e também a senha, ok? E aqueles que quiserem presenciar. Estava conversando ontem com duas pessoas que diziam, um dizia para mim assim, nada como presencial, presencial é outra coisa. Martinha também pensa assim, né, Martinha? Presencial é outra coisa, presencial você sente a pessoa, você sente a vibração das pessoas, e presencial é tudo. Aí o outro, não, na minha casa, o conforto da minha casa, a minha ajuda, o meu amparo é muito melhor. Então, nós temos para todos os gostos, presencial e também pelo Zoom. Certo? Na próxima semana, na segunda-feira, nós temos feriado, mas como nós não temos trabalho aqui, só temos trabalho nas aulas, provavelmente as aulas não serão. Você não faz pelo Zoom ainda, só faz na quarta-feira, né? Então tá, eu que dou aulas segundas-feiras, já suspendi com a minha turma, ok? Você é feriado, ok? Então vamos lá, pedindo amparo e proteção para Miguel Michel Stadler Rodrigues Borges, na rua Santos Dumont, 24, apartamento 1404, pedindo amparo e proteção espiritual. Horácio Antônio de Lima Romeiro, na rua José Egino, 261, apartamento 703, na Tijuca, com câncer no pescoço. Os amigos espirituais possam ajudar essas duas pessoas, uma com problema físico e outra com problema espiritual, eles sejam muito ajudados e protegidos. Hoje quem faz a palestra para nós é o Rubens, e ele vai nos falar sobre generosidade. Generosidade. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou, para variar um pouco, eu vou recorrer ao Hamed, Os Prazeres da Alma. Não é o Renovando Atitudes que eu uso muito, eu vou usar Os Prazeres da Alma. Muito bom, também é um livro que eu recomendo para vocês. E me permitam ler um pouco, e durante a leitura a gente vai refletindo. A generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas em como e quando doar adequadamente. Eu acho que esse é um grande desafio para nós. Aquela questão da caridade, né? E a gente vai pensar muito sobre isso. A generosidade, ela vai muito além dessa coisa da caridade. A gente associa a caridade a uma coisa de doação material, né? Entregar coisas aos outros. Mas a gente vai pensar hoje que a gente precisa dar um passo além disso. A criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem se ver obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Isso é extremamente difícil para as pessoas que estão envolvidas emocionalmente, as pessoas em questão. Quando a gente não tem um certo envolvimento emocional, fica um pouco mais fácil, a gente se brinda um pouco disso. Mas quando a gente está envolvido com pessoas que a gente gosta, que a gente nutre algum tipo de afeto, aí começa a complicar tudo. E aí a gente pode pensar em família, por exemplo. Socorre os sofredores sem emaranhar-se na sua problemática emocional. A gente não se envolve, né, com o problema dos nossos familiares, de jeito nenhum, né? Até aquela família que é só no porta-retrato, a gente também não se envolve, né? Procura ser condescendente com as aflições alheias, mas não se envolve nela. Ou melhor, não tenta carregar a cruz do mundo nas atividades que visam abrandar as dores terrenas. O generoso, ele não sente pena do outro. Isso é muito, muito interessante. Eu tenho o hábito de falar, eu tenho essa mania, eu tenho que tentar parar com isso. Eu sempre uso essa palavra pena. Puxa, pena, pena. É popular. É popular, mas a gente vai somatizando, vai guardando isso e vai, e na verdade a gente não tem que ter pena.
é um entendimento da nossa existência, do que vem a ser evolução, qual é o nosso papel, qual é o sentido da nossa vida. E isso a gente passa para o outro que está do nosso lado, né? O sentido de vida, da existência de cada um de nós. Quando a gente entende isso, toma consciência disso, a nossa relação com o próximo muda completamente. E aí essa generosidade, ela passa a ser vivida de uma forma verdadeira, e não de uma forma equivocada ou falsa, como muitas vezes a gente faz, né, nas nossas relações. O generoso não vive dilemas, pois aprendeu que não é necessário sofrer como um mártir, mas somente ser solidário e estar disposto a cooperar com as pessoas e apoiá-las sempre em tudo que estiver ao alcance de suas possibilidades físicas, psicológicas. Também já começa o nosso grande problema. A gente sabe quais são as nossas limitações ou possibilidades físicas e emocionais? Talvez o grande problema é que a gente ainda não sabe disso. Quais são os nossos limites, principalmente os limites emocionais? Até onde a gente pode ir, até onde pode esticar a corda. Normalmente a gente ultrapassa esse limite. E aí, naquele afã de tentar ajudar o outro a resolver os problemas que cabem a ele, a gente acaba mergulhando no problema desse outro. E a gente passa a viver uma angústia que não é nossa. E aí, em vez de nós estarmos ajudando aquele outro, muitas vezes, sem o perceber, nós estamos estimulando aquele outro a permanecer no estado que ele está. Porque a gente, entre aspas, está sentindo pena. E aí a gente não tem uma postura, a gente não consegue ter um distanciamento emocional, psíquico, para que a gente possa, de fato, tentar, junto com ele, não sozinho, sem ele, mas junto com ele, encontrar algum caminho alternativo que seja, para que ele possa vislumbrar aí uma saída do seu problema. Para auxiliar, não precisamos passar todo o tempo obcecados por pessoas de quem gostamos, ou pensando de modo compulsivo na melhor maneira de ajudá-los. Há criaturas tão absorvidas nos problemas alheios que não lhes sobra tempo para perceber e solucionar os seus. Quantas vezes, e aí eu vou recorrer de novo à família, a gente quase não tem problema de família, né? É um paraíso, né? A família. Esse palco que a vida nos convida, né? Para resolver as nossas questões íntimas, né? Mas a gente está ali sempre buscando estar resolvendo o problema do outro e esquecendo, que eu falei anteriormente, agora há pouco, de entender e perceber os nossos problemas. E aí entendo os nossos limites, as nossas capacidades, que a gente está muito preocupado em resolver a vida do outro. E aí eu tenho que fazer um paralelo, não tem como, é aquela situação em quando a gente está apontando, né, para o outro, está julgando, está condenando. Vocês já perceberam como a gente tem solução para a vida de todo mundo? Não tem? Vocês já solucionaram o problema da vida de muita gente? Já? Temos algo em comum. A gente tem solução para todo mundo. É impressionante como eu me pego, às vezes, conversando com pessoas próximas, né? Eu tenho muitos irmãos, né? Tenho 7. Então, caldo assim, fértil, né? Para eu poder falar, falo de um, falo de outro. Aí a gente vai apontando. Quando eu estou com um, eu falo dos outros. É lógico, né? Eu vou falar dele. Então, eu vou falando porque o fulano é assim, a gente aponta a solução para a vida dos outros. E é interessante que a gente aponta, de certa forma, julga no sentido de condenar aquilo, não pode, não pode. Aí vocês me perguntam, e você está olhando para o seu? Vocês estão rindo por quê? Está distraindo todos os outros. E quando a família é grande, é uma distração só. 7 irmãos, dá para ser distraído muito a vida alheia. Depois de uma certa idade, aí a família aumenta mais. Aí tem mais gente para a gente falar mal. E o pior é que a gente fala mal, né? Já notaram? A gente fala bem? Vocês falam bem? Né? Vocês continuam rindo?
Riso diz muita coisa, né? Tem que falar mal, sim. Mas também fala bem. Isso, também não é assim. A gente também não está perdido, né? Não é à toa que a gente está na casa espírita, né? É. É que eu falo, vocês vêm um filme na cabeça, né? Mas assim, então a gente vai apontando solução para a vida dos outros. E naturalmente isso acontece mais na família, que a gente tem mais intimidade, então a gente acha também que por isso sabe mais ainda da vida do outro, da família. E a gente vai perdendo e se distraindo na nossa jornada com a vida dos outros. E esquece de olhar para as nossas necessidades, para as nossas dificuldades e para as nossas potencialidades também que a gente tem, de fato. O que a gente pode aumentar e melhorar nessas potencialidades? O que essas potencialidades podem fazer a nosso favor e a favor daqueles que convivem conosco? O que essas potencialidades podem trazer para a nossa vida de qualidade, de bem-estar, em primeiro lugar, para a gente? Porque quando a gente percebe isso, a primeira pessoa a ganhar com isso somos nós mesmos, e, em seguida, aqueles que convivem conosco. Então, é muito importante. E eu ressalto essa coisa da qualidade, porque talvez dentro da casa espírita a gente fala tanto, né, do erro, tem que melhorar, tem que transformar, a gente talvez pegue muito nessa parte do negativo, mas não podemos esquecer do positivo, daquilo que a gente já conquistou. Como a Sara falou ontem, né, da fé, que a fé não é dada, né? Deus me dá fé, reza pedindo fé. Deus não vai dar fé. E até hoje, lá no encontro do estudo do Livro dos Espíritos, a gente estava falando, cuidado com o que pede a Deus. Vai pedir paciência. Alguém já pediu paciência para Deus aqui? Já? Já pediram? Alguém cometeu esse erro? Pediu alguma coisa para Deus nesse sentido? Paciência, por exemplo? Você acha que Deus vai fazer o quê? Lá sentado na nuvem? Será que ele está na nuvem? Vai olhar e com uma varinha de condão, aí transforma o Zé ali no cara paciente? Não. Deus vai dar muitas oportunidades para ele exercitar a paciência. Então, de repente, coloca ele numa família bacana, a família, né, de porta-retrato, um filho tranquilo, que não dê problema, não é? Um trabalho também muito tranquilo, não vai exercer paciência nenhuma, né? Então, quando a gente for pedir alguma coisa para Deus, cuidado. O que ele vai mandar para a gente são experiências que nos façam aprender a viver aquilo que a gente aprendeu. É assim que funciona. Então, a gente tem que entender que as dificuldades que o outro vive estão muito ligadas às suas experiências de vida. Entender isso é fundamental, porque aí a gente passa a olhar o problema do outro, percebendo o momento existencial daquele outro. E que ele tem todo o direito de estar vivendo aquela situação daquela forma. Talvez seja a única forma, naquele momento, que daqui a 1 ou 2 segundos pode mudar completamente, porque nós somos sempre mutáveis, nós estamos a todo momento mudando, né? Nós não somos uma linha reta, nós somos assim. É impressionante como tem horas do dia que eu me sinto Chico Xavier. Tem outras horas que é melhor não falar. E assim vai muda. Nós somos assim, oscilantes. Tem hora que eu pergunto, eu sou espírita mesmo? Tem horas que eu falo, estou lá, perto do espírito puro. Mas a gente é assim, essa onda, esse zigue-zague. Primeiro, a gente não admite isso, né? Você não admite, não, o meu erro, eu dou uma justificativa rapidinho para vocês, se vocês apontarem algum para mim. Eu já dou logo uma justificativa. Mas quando a gente toma essa consciência, entende o momento existencial, que a gente tem todo o direito de estar como está, aí a gente passa a perceber isso e aprender com essa oscilação. Por que eu estou aqui bem baixo? Por que eu estou com vergonha de mim? Por que eu estou me sentindo um Chico Xavier da vida? O que aconteceu ali? O que eu fiz? Como foi a minha experiência? Como foi a minha ação, a minha reação? Como é que eu me percebi nessa experiência? É para isso que servem os erros e acertos na nossa caminhada. É observação. Não com o intuito de julgamento, no sentido de condenação, não, mas no intuito de aprendizado, de crescimento interior.
de autoconhecimento, de percepção. Eu estou nesse momento dessa forma. E aí, quando eu entendo isso, eu dou o direito ao outro dele estar daquele jeito, com aquele problema, com aquela situação. E isso vai fazendo com que a gente se relacione com o outro, dando a oportunidade desse outro estar no lugar que está, da forma como está. Ainda que isso gere algum sofrimento, desconforto para a gente. Ainda mais quando a gente nutre uma relação de afeto com o outro. É incômodo, é desconfortável ver aquela pessoa vivendo uma situação que nós, supostamente, olha bem, supostamente, achamos que é a melhor. Porque a gente tem uma tendência a achar que a gente está certo, não é? Não é isso? Tenho certeza. Você tem certeza, viu? Não. Diretor espírita é isso. Sempre, às vezes, Eu acho, ela tem certeza. A diferença está aí. às vezes você tem certeza. Às vezes eu acho que eu tenho. Às vezes você acha que tem certeza. Eu me sinto assim, presidente de casa espírita. Eu acho que eu tenho... Mas, às vezes a gente tem essa sensação de que sabe que é melhor para o outro. É verdade. Será que é o melhor? E a gente fica alucinado para dizer, olha, o caminho é esse, pega a mão dele e bota aqui. A gente bota ele no lugar, no trilho. É aí, vai ser feliz. E ele não vai ser feliz. Às vezes ele piora a situação dele, porque a gente não respeitou a realidade dele existencial, o momento dele. Ele não podia fazer aquilo que você queria, porque ele não vê o mundo, não sente o mundo como você. E o que talvez seja bom para você, não seja bom para ele. Entender isso é fundamental na relação humana. E é difícil pra caramba a gente fazer isso, não é? Como é difícil se relacionar com o outro. E nós somos seres sociais, e acha isso. Não tem nem como escapar disso. Precisamos. Nós precisamos disso. É na relação com o outro que a gente cresce. E é um desafio constante estar convivendo com o outro. Porque ele, a todo momento, nos chama para a nossa realidade existencial. Não é a realidade dele, não, é a nossa. No convívio com o outro, a gente é desnudado. Só que a gente arruma desculpa para isso, quando a gente enxerga algo que nos incomoda. E rapidamente a gente encontra, né, uma justificativa, uma desculpa para aquilo que está se apresentando. E que o outro nos apresenta, não porque ele quer, não, gente. A maioria das vezes, nós somos um desafio para o outro, não é porque eu acordei hoje e falei, hoje eu vou ser um desafio para a Sara, vou pegar no pé dela. Não pego no seu pé, claro. Nossa, nunca. Nunca. Isso nem existe. Eu não acordo com esse propósito, ainda que eu pegue no pé dela de vez em quando. Muito sem querer. Mas nós somos esse desafio constante para o que está à nossa volta. Mas por que nós somos desafio? Porque nós somos diferentes do outro. E tudo que é diferente mexe com a gente. Porque nos traz medo, dúvida. Tudo que tira a gente da zona de conforto, que tira a nossa estabilidade, das nossas crenças, dos nossos conceitos, que nos desestabiliza emocionalmente, que mexe com a nossa emoção, que sacode nossos sentimentos, que bota em xeque as nossas verdades, tira a gente da zona de conforto. E, consequentemente, sacode para que a gente evolua. Por isso, somos seres sociais. Para evoluir. Todos sabem aqui que fomos criados simples e ignorantes. Todos somos iguais. Começamos iguais. Ao longo das experiências, das vivências, fomos tendo diferenças um com o outro, de entendimento, de percepção. E nessa evolução, chegamos ao ponto que chegamos. Podemos ter algumas semelhanças no ponto de vista, em algumas características, até físicas, e gostos, mas somos muito diferentes um do outro. Pegar todo mundo aqui, não tem ninguém aqui para... Caramba, é alma gêmea, até porque não existe isso, né? Mas se pudesse, tem uma alma gêmea, Sara é muito parecida com ela. Não tem, não tá, não vai chegar não. E aí o que nos resta, gente? É tentar mudar o outro? Não dá, não, gente. Talvez esse seja o nosso erro existencial, tentar mudar o outro. Então faça o quê, Rubens? Vamos tentar mudar a gente mesmo? Também é um desafio. Tentar mudar o outro, se mudar a gente é difícil pra caramba. Mas
um consolo para todo mundo aqui, inclusive eu. Nós temos toda a imortalidade da alma. Olha que maravilha. Nós já reencarnamos muitas vezes, mas muitas. Alguém aqui acha que está na 10ª encarnação da existência? Tem alguém que acha? Na 20ª? 50ª? A gente leva de 500 a 1000 encarnações, 1 milhão de livros, para conquistar o livre-arbítrio, nossa capacidade de discernimento. Imagina como a gente é velho, gente. Não duvido que muitos de nós estávamos lá com Jesus caminhando. E Sartre jogando umas pedrinhas. E hoje nós estamos aqui. De lá até aqui, eu botei Jesus, balizei lá nele, mas a gente vem até diante. Mas vamos botar até ele, tá bom, né? Dele até aqui, quantas encarnações a gente já não teve, hein? Para parar para pensar? E aí eu não tem como eu penso, pô, de lá até aqui eu já tive várias, mas eu ainda sou assim. Aí é o mais preocupante de tudo. Não é o número de encarnações. Eu ter chegado aqui assim, podia estar melhor, né? Podia estar numa versão melhorada. E daqui a pouco começa tudo de novo. Reencarnacionistas que são. Isso aqui, para a imortalidade, a encarnação não é nada. Passou, já tem outro. Mas tem uma diferença. A gente pode viver essa encarnação com mais consciência. E faz toda a diferença para a gente. Tomar consciência da nossa existência, começar a tomar consciência, pelo menos, nessa encarnação, muda muito a nossa relação com o próximo, melhora a nossa qualidade de vida nessa encarnação. Não caio na arapuca, como muita gente, eu já ouvi muita gente falando, não, essa está difícil, deixa que na próxima eu mudo. Não, não deixa para a próxima, comece agora a tomar consciência da sua existência. E a partir do momento que você se nota, se percebe, você começa a olhar o outro de uma forma também diferente. Que forma é essa diferente? Uma forma de aceitação. Um dos grandes desafios nossos reencarnatórios é aceitar. Aceitar quem? Os 7 irmãos? Não. Aceitar a mim mesmo. Eu me aceitar do jeito que eu sou. Mas você não se aceita? Eu costumo dar muita desculpa para os meus defeitos. Isso que eu percebo, né? O que os outros falam. Tendo 7 irmãos, eu também tenho, né? Uma corte inteira para não. Né? Vão botar meus defeitos todos. E a questão é pensar a respeito do que falo, pensar a respeito do que eu percebo de mim e sinto, para tentar me aproximar cada vez mais da minha realidade espiritual, da minha realidade existencial. Esse é o grande desafio. Quando eu faço isso, a minha relação passa a ser uma relação generosa. Por quê? Porque eu passo a dar espaço para o outro ser ele mesmo. Eu dou espaço para que o outro tenha suas experiências de amadurecimento e crescimento. Isso não significa eu ser omisso diante do sofrimento do outro. Não é eu virar as costas, não. Ele tem que sofrer. Não, tem que a experiência dele, deixa ele apanhar, eu tenho a minha. Não é isso que eu estou falando. Mas é ter a consciência de que você pode chegar até ele. Respeitando esse seu limite de entendimento do que é a necessidade dele. Do que ele realmente tem que passar e do que ele pode não passar com a sua vida. É muito difícil isso, hein? Não é fácil ter essa relação franca, sincera, verdadeira com o nosso semelhante. E o caminho mais seguro para que a gente torne isso cada vez mais próximo de uma relação autêntica e verdadeira é nós nos percebermos enquanto individualidade. E a partir daí, nossas relações são construídas com mais autenticidade, com mais verdade. Porque nós passamos a nos mostrar para o outro de uma forma franca, verdadeira, sem muitas máscaras, sem muitos toques, melindres. E o outro vai se percebendo mais à vontade, se colocar também sem tantos melindres, sem tantas máscaras, sem tantas barreiras para você. Percebe que o trabalho é nosso, mas não é do outro em si, mas é nosso nessa percepção.
Quando eu promovo uma mudança dentro de mim, conceito, tomada de consciência, eu transformo todo o meu entorno. Começa aqui e se abre para o mundo externo. As pessoas que estão à nossa volta percebem isso. E elas, sem perceber, naturalmente, elas também vão se posicionando de uma forma diferente junto a você. E nós podemos exercitar, eu brinquei um pouco com a família, né? E realmente a família, para muitos, é um grande desafio, para outros um pouco menos, mas, de um modo geral, a família é um desafio por causa da convivência muito estreita, muito próxima, cotidiana, que nos leva àquele desafio que eu falei a vocês de estar cara a cara com o outro o tempo todo, né? Que possamos, dentro da nossa família, exercitarmos, então, essa postura generosa que Hamed nos convida. Essa postura menos julgadora e uma postura mais transformadora. É ali com aqueles que convivem conosco, respeitando essas diferenças, aceitando essas diferenças. Ainda que a gente possa não concordar de pronto com aquilo que o outro está nos apresentando, mas respeitando e aceitando o direito que a pessoa tem para ter a sua escolha, da sua forma de ser e existir no mundo. Acreditem, isso muda muito a nossa vida, muda muito a nossa relação com o nosso semelhante. Quantas brigas, quantos dissabores nós tivemos ao longo da vida, justamente pelo fato de não aceitarmos o outro como ele se apresentava. Parem e pensem. Já que não tem nenhuma criança aqui, todo mundo tem bastante experiência, né? Vivência aí. Quantas vivências nós tivemos com o outro, e se vocês forem analisar, muito do problema estava na nossa aceitação do outro como é. É difícil, hein, gente? Ser tolerante, respeitoso com a diferença, é um desafio, um convite que a vida nos faz diariamente. Generosidade é isso. É aceitar o outro como ele é. É respeitar essa diferença e você, na sua vida, na sua conduta, se colocar com respeito a essa diferença. Ninguém precisa de deixar de ser o que é e passar a ser o que o outro acha que tem que ser. Não é isso, não é essa a questão, é o contrário. É nós sermos autênticos, sermos o que a gente entende que é nesse momento, nesse aqui e agora. E, gente, eu acredito muito, todos nós mudamos a cada segundo. Eu tenho certeza, sem medo de errar, que nós hoje aqui estamos nos apresentando como pessoas, individualidades, amanhã já não será a mesma coisa. Já nos apresentaremos com nuances e características diferentes, ainda que mantenhamos o cerne, a espinha dorsal da nossa individualidade, mas nós vamos estar misturados com nuances, porque as experiências nos afetam, nos tocam, e eu tenho certeza que hoje vocês foram afetados com a nossa reflexão. E ser afetado não significa que concordou ou não concordou. Simplesmente vocês foram tocados. E eu espero, sinceramente, que vocês tenham a generosidade de levar essa afetação com vocês ao longo da semana. Sejam generosos com vocês. Se permitam essa reflexão. Concordando ou discordando, mas abram sua mente e o seu coração para que vocês possam pensar a respeito disso. E quando eu falo pensar a respeito disso, eu convido vocês a dar um passo além do que pensar. Exercitem isso. Coloquem isso na vida de relação de vocês. Na família, Rubens, na família está difícil, não é tão fácil assim. Tá bom. Os vizinhos, no trabalho, os conhecidos, exercitem essa forma de se relacionar mais autêntica, mais livre, mais liberta de preconceito, de julgamento, de condenação. Depois me falem se alguma coisa mudou em vocês. Se na relação com o outro houve alguma diferença. Se houve um movimento nessa engrenagem.
Se a coisa está amarrada, assim, está fluindo um pouco mais fácil. Se está menos dura essa relação. Isso é generosidade. Eu acho que a maior caridade que a gente pode fazer pelo nosso semelhante, no dia de hoje, é ainda, para mim, muito forte, é respeitar o outro como ele é, como ele consegue se apresentar. E eu entender que nem tudo aquilo que eu reflito e acho que é verdade, na verdade é verdade. Pode ser um equívoco da minha parte. Eu tenho que ter isso em mente. Uma das coisas que sempre me preocupou, isso no início da doutrina, e que eu ouvia muito isso, eu até parei de ouvir isso, talvez seja um bom sinal, mas falar assim, "Ih, lá vem o fulano, e ele é espírita, o cara é o dono da verdade." Cara, isso é péssimo. Ainda mais botar a doutrina no meio. Espírita é o dono da verdade, sabe? Não sabe de nada. Sabe muito pouco. Tenta se aprofundar em uma coisa, mas nós não sabemos nada da vida. Sabemos muito pouco do plano espiritual, do que é a mediunidade dessa relação. O espírita está num processo de aprendizado constante. E a gente tem que ter muito isso em mente. Saber que nós ainda tateamos nesse conhecimento. Eu costumo dizer que numa casa espírita, a maior função da casa espírita, vocês sabem qual é? Psicografia? Não. Falar com os espíritos? Também não. Estimular cada um de nós ao autoconhecimento. Qual foi isso? Vocês estão rindo porque eu falo muito isso, né? Mas é o autoconhecimento. É a busca do entendimento seu dentro da vida. A doutrina tem a função maior disso, de fazer você se situar a sua existência, que é o nosso maior desafio. É viver menos com mentiras, a si mesmo, estou falando. É viver menos com ilusões, com falsas verdades, com desculpismo o tempo todo. A doutrina nos convida a refletir. Esse é o maior legado da doutrina. É a oportunidade que nós temos num local como esse de refletir, de questionar a verdade. Kardec sempre nos falou isso, né? Questione. Não aceite porque é o livro dos Espíritos, está escrito lá, é aquilo, é certo. Não, questione. Hoje a gente até questionou, né? Questione, será que é, não é? A gente vai tentar ver se é ou não é. Esse é o espírito dos espíritas ou do espiritismo. É o questionamento para que a gente possa se desenvolver cada vez mais. Como da outra vez, eu parei no terceiro parágrafo. E eu não vou tentar ler o resto, porque tem muitas páginas. Vou parar por aqui. Mas é mais ou menos o que estava escrito aqui. Eu resumi para vocês. Que a gente possa sair daqui hoje com bastante dúvida. Se ninguém sair daqui com uma verdade absoluta, eu já estou satisfeito. Mas que a gente saia com bastantes reflexões, bastantes interrogações diante da nossa vida e do que a gente precisa fazer para que a nossa vida cada vez mais faça sentido nessa vida. Seja todos muita paz. Isso é justo. Pai, depois desses breves momentos de reflexão, em primeiro lugar, quero verbalizar o meu agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer o amparo e a proteção que o Senhor nos concedeu. Agradecer a presença dos nossos mentores espirituais, que carinhosamente, pacientemente estiveram conosco. Agradecer a ambiência aqui criada, para que todos nós aqui pudéssemos ter as melhores condições íntimas para que pudéssemos, Pai, refletir a respeito
Te pedimos, Senhor, que esteja conosco no momento a seguir, que é o momento do passe, momento em que recebemos os fluidos. Certamente, Pai, fluidos que nos trarão a harmonia, o equilíbrio interior, que nos envolverá com certeza e muita paz, nos dando condições mais favoráveis de prosseguir na nossa jornada. E sejamos merecedores, Pai, desse momento. Que tenhamos as condições íntimas, mentais, emocionais propícias para receber tudo aquilo que merecemos através do passe. Por acréscimo de tua misericórdia, o teu amor nos chegue, Pai, em forma de energia, em forma de fluidos, fluidos estes, Senhor, que nos preencham a alma de bem-estar, que nos fortaleça a fé, a esperança, que nos traga de novo a alegria. Tudo isso, Senhor, somos profundamente gratos e pedimos a Ti nesse momento para que possamos iniciar os graças a Deus.